É claro Eu que ela... adorei, eu acho que dá para a gente entender tanta coisa, não é? Isso. Assim, com os Bom, exemplos concretos que ela fala ali, né? ó, deu início à gravação aí, tá? Desculpa, interromper, mas só para. Podem continuar só para avisar, né? E Não, aproveito acho que então pode para. abrir, Ju, dar um bom dia, né? Bom dia, então, para quem está nos assistindo aí depois, e já estamos aqui, eu, a Adriana, a Giane e o Takashi, né? Aguardando aí os demais que estão chegando, as demais. E hoje é dia 13 de novembro, né? Sábado. Vamos dar continuidade, então, ao nosso ciclo de estudos da obra A Invenção das Mulheres, da Oyeron Kikuyeumi, do ciclo Miriam Maria Maria. Estamos aí no capítulo 4, certo? O capítulo 4, então, colonizando corpos e mentes, gênero e colonialismo. Até pus aqui, Ju, mas aí tá pequeno, né? Muito bom. Bom dia, Milene. Seja bem-vinda. Bom dia, aluna da FMP. A gente está dando início bem agora, tá? E aí, então, Nossa, eu não o tinha visto capítulo, né, aqui que está destacar os capítulo 5. pontos, os pontos principais, vai ficar a cargo da nossa querida Adriana e da Giane. E podemos dar início. Isso, Milene, avisa as meninas que estamos começando. A Milene é minha aluna aqui da FMP, da terceira fase. Que bom a presença de vocês. Então, bom dia a todas. Meu nome é Jeane, né? Eu e a Adriana vamos fazer, então, uma breve exposição do capítulo 4, que é Colonizando Corpos e Mentes, Gênero e Colonialismo. Então, como é um capítulo bem denso, né? O livro é bem denso, a gente sabe. Então, algumas partes eu vou ter que dar uma lida, até mesmo para a gente contextualizar. Eu vou tentar fazer de uma forma bem breve, tipo uns 20 minutos consecutivos, daí a Adri faz a exposição, daí a gente já vai para o debate então, tá? Então, ela inicia então o capítulo falando de dois tipos de pessoas, né? Do colonizador e do colonizado. Só tem um microfone ligado. Ai, eu acho que É o teu, Ju. Isso. Ela inicia então o capítulo falando desses dois tipos de pessoas, né? Que é o colonizador e o colonizado, né? Também conhecido como colono, nativo, e ela faz essa diferenciação pela cor da pele e pelo estado de espírito, né? É, é, outra coisa que ela coloca... Ai, entrou aqui. Só um minutinho. Entrou um negócio bem na tela da... Poxa. Entrou uma tela aqui em cima aqui do meu negócio. Oi, Ju, Sara, seja bem-vinda. Desculpa, Giane, pode Tá. continuar. Então, o que diferencia o colono do colonizado, ela coloca que não é apenas a cor da pele, mas também o estado do espírito, né? E o próprio domínio colonial, ele é descrito como uma prerrogativa viril, paternal e senhorial, né? Esse processo é frequentemente descrito como uma retirada da masculinidade do colonizado, né? Então, o processo colonial, o principal é a captura do homem branco, né, do colonizador, do homem não branco, do colonizado, né? Então há uma superviciência do vencedor, né, do homem branco. Então, o colonizado, o homem branco, ele chega num processo colonial. A primeira coisa que ele faz é capturar o homem daquele território, né? E criar, então,
um código universal, né, da questão da masculinidade. Então, a princípio, ele vai, coloniza o território e, a princípio, então, ele captura, né, o homem com esse código universal, porque só assim ele vai conseguir reproduzir, né, fazer com que esse homem, o próprio homem do território, ajude, né, colabora nesse processo de colonização. Isso se dá em todos os processos. É claro que ela está falando aqui do processo de colonização da Europa, né, na África, né, mas eu acho que isso dá para a gente fazer uma analogia também em relação ao processo de colonização aqui nas Américas, porque até então a Hieronque, ela fala de um ponto de vista ocidentocêntrico, né, da Europa e das Américas. Inclusive, a Maria Lugones, que é uma filósofa que dialoga com a Hieronque, que fala do processo colonizador aqui das Américas, ela então tem do pressuposto os escritos da Hieronque, né? Então, mas antes da Lugones falar do processo colonial daqui, a Hieronque já falava lá da África, né? Então, o ponto principal num processo de colonização é, então, a captura do macho, né, do homem na colonização, né? Então, ele vai transformando, então, esse homem, né, que inclusive ela coloca assim, o homem colonizado é um homem invejoso, porque esse homem, ele vai querendo se espelhar, então, no homem branco, né, que faz toda a colonização. Inclusive, ela fala que a Hieronque, ela dialoga também com os escritos do Fanon, né? Ela coloca que o homem colonizado, ele tem o desejo subjetivo de ser o outro, né? Então, existe toda uma construção na subjetividade do homem colonizado, né? O homem branco vem, né? E faz todo esse processo de colonização da consciência, né? Desse desejo subjetivo, né? Do homem colonizado ser o homem branco, né? Então, existe um branqueamento da consciência do homem colonizado. Então, a princípio, aqui a gente está falando do processo de colonização do homem branco ao homem colonizado, que na verdade é o ponto principal da chave do processo de colonização, né? Então, ela fala, então, quando ela fala dessa questão do homem invejoso, dele querer ser, ela cita, então, o Frantz Fanon, que fala desse branqueamento da consciência, né? Então, as histórias do colonizado e do colonizador foram escritas do ponto de vista do masculino. As mulheres são periféricas quando aparece. Embora os estudos sobre a colonização escritos sobre esse ângulo não sejam necessariamente relevantes para a compreensão do que aconteceu com as nativas, devemos reconhecer que a colonização afetou o homem e as mulheres de maneiras semelhantes e também diferentes, né? As práticas coloniais surgiram de uma visão de mundo que acredita na superioridade absoluta do humano, do não humano e o subhumano, né? Então, nesse momento aqui, também quando tem o deslocamento do homem natureza na questão da construção e da invenção da modernidade, né? Quando tem a invenção da modernidade, tem esse deslocamento do homem da natureza quando se cria, então, essa dicotomia do superior e inferior, primitivo e civilizado, né, popular e científico. Então, a construção da modernidade foi fundamental para dividir em partes na construção da raça, porque daí, na construção da raça, pôde-se criar, então, o homem branco, que seria o superior, e a outra raça, que seria inferior, né? Porque daí ela vai dividir essa questão da raça com o gênero, né?
que a raça estaria dividido, então, com o gênero. Então, a construção da modernidade foi fundamental, então, para dividir essa questão da raça, do superior e do inferior. Tá? Portanto, aí ela coloca assim, ó, portanto, o colonizador diferenciava os corpos masculinos e femininos e agia de acordo com tal distinção. Os homens eram alvo principal da política, como tal eram os nativos, e, portanto, visíveis. Então, o processo colonial, ele também foi diferenciado por sexos, né? A raça e depois o sexo e gênero, né? Então, eles criam, no processo colonial, eles criam, em vez de duas categorias, né, heteronormativa, homem e mulher, que já existia, digamos, na Europa, quando eles passam no processo de colonização, eles criam, então, 4 categorias, né? Então, seria o homem branco europeu, as mulheres europeias, os nativos, né, que seria o homem africano, e as outras mulheres. Então, daí seria 4 categorias. Como se fosse aqui na América, o homem branco, as mulheres brancas, depois os homens, né? E na época na época não, até hoje, né? As mulheres indígenas, as mulheres negras. Então, a partir daí é criado, então, 4 categorias, né? Aí depois ela vai colocar, então, que as mulheres africanas, elas sofrem, então, dupla colonização, né? Que, na verdade, essa dupla colonização, na questão da interseccionalidade, não seria, basicamente, duas colonizações, né? 2 processos. O processo, ele não sobressai sobre o outro, né? Nesse caso, não seria como uma coisa sobressalente, né? Ela coloca aqui como as opressões raciais e de gênero vivenciadas pelas mulheres africanas não devem ser entendidas em termos de adição, né? Como se tivessem empilhadas umas sobre outras. A maneira como se experimenta uma forma de opressão é diferenciada e influencia como outra forma é experimentada. Embora seja necessário discutir o impacto da colonização em categorias específicas de pessoas, em última análise, seu efeito sobre as mulheres não podem ser separados do seu impacto sobre os homens. Porque as relações de gênero não são de soma zero. Homens e mulheres, em qualquer sociedade, eles estão intrinsecamente ligados. Então, quando se fala a questão da opressão, tipo, como eles hierarquizam, fazem de tudo para colocar como se o homem colonizado não sofresse, então, essa opressão, né? Mas, de fato, o homem colonizado, ele sofre a opressão, né, do processo colonial e reproduz então, para a mulher colonizada. Deixa eu ver. Aí, nesse capítulo, ela vai examinar, então, a questão da política e das práticas coloniais. Então, o primeiro ponto que ela debate nesse capítulo foi, então, a criação do Estado do patriarcado, né? Como que, então, eles programam e faz essa imposição do sistema do Estado europeu a esses estados de colonização, né? Particularmente na África, eles, então, fazem o domínio colonial, né? Ali do território, né? A partir de... deixa eu ver aqui. A princípio, eles, então, muda toda a questão da estrutura do governo colonial, né? Coloca o chefe masculino e vão também
pegando esses homens do território e introduzindo no sistema patriarcal para manipular, digamos, pelo que eu entendi, através do masculino, através desse código universal. Teoricamente, como ela coloca aqui, né, e a gente já sabe, e que as mulheres foram efetivamente excluídas dessas estruturas coloniais do Estado, né? Porque, na verdade, é criada toda uma estrutura colonial do Estado através dos homens colonizados. Aí o outro ponto importante que ela vai tratar nesse capítulo, enquanto construção do processo colonial, como é feito, né, fora dessa questão da estrutura do patriarcado, ela coloca aqui só um minuto que eu estou descendo aqui. Nessa questão da estrutura também que ela coloca, na estrutura patriarcal, é mexido então também na propriedade conjugal, na questão das leis, do marido, de assumir a propriedade das esposas, porque nas comunidades iorubás não tinha essa distinção, né? Eles tinham uma outra concepção. Então, o ponto principal que os colonizadores fazem é mexer na questão da propriedade, no código conjugal, né? Digamos, da família, que tinha um outro conceito, um outro formato, né? Esse foi um outro ponto, mexer na propriedade, porque mexer na propriedade da esposa era uma forma de hierarquizar, né? Heteronormatizar, né? Porque o conceito em Urubalândia não era heteronormativo, para fazer com que potencializasse, então, aquelas 4 hierarquias que eu coloquei, né? Então, mexer na propriedade privada das mulheres foi fundamental também, né? Outra questão importante que ela coloca é aprimorando os machos, né? A discriminação sexual na educação. Isso é muito visível, inclusive até mesmo aqui para nós, no processo colonial, a introdução do cristianismo, na educação, que foi fundamental, né, para essa estratificação da sociedade colonial, né, principalmente na questão do gênero, né, o cristianismo não só aqui nas Américas, mas também os missionários cristãos foram fundamental no processo de colonização lá da África. Agora a gente fica imaginando, né? É claro, aqui nas Américas tem toda essa questão também da religiosidade, a questão da cultura indígena no processo colonial. Mas se a gente for pensar na Yorubalândia e até mesmo na questão da África, eu fico imaginando o choque que deve ter sido, né? Porque lá a questão da religião era muito mais forte. Eu posso estar equivocada, né? Então, essa questão do monopólio, do cristianismo, ali nas comunidades de Urubalândia, foi muito intensa. Então, ela cita ali ela descreve todos os grupos de missionários que chegaram na África e tentaram mudar como um renascimento espiritual, né? Colocar um outro tipo de Deus e mudar toda a questão da educação, né? Então, inclusive, ela menciona a questão do Fanon, que no processo colonial, mudar a linguagem, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Então, mudar a linguagem e a questão da questão da religião é fundamental no processo colonial, né? Deixa eu ver aqui. Então, para a colonização, a mudança da linguagem e a mudança da consciência é fundamental no processo de colonização, porque isso vai mudando toda a essência e vai mudando todo um processo de uma sociedade que faz com que ela pense de uma forma diferente, que é a forma colonial, né?
outro ponto principal que ela coloca também, que daí entra diretamente nas comunidades de Yorubá, na questão da religião, é a masculinização dos orixás, né? Preconceito sexual dos lugares divinos, né? Então, o cristianismo também, com essa mentalidade androcêntrica, né? Ela cria toda essa questão da dominação masculina nas sociedades iorubás, né? Porque até então, nas comunidades iorubás, ali tinha toda essa questão da madrepotência, a questão das mulheres, aquela questão matriarcal, né? Então foi fundamental no processo colonial, através do cristianismo, entrar, masculinizar a questão dos orixás, né? Então isso daí foi um outro fato importante das missões cristãs dentro da religião, né? Outra questão importante também que se deu ali no processo colonial, só um minutinho que eu tenho que ver aqui, foi aqui ela coloca que os homens, então, fica bem com essa questão ali nos orixás, então isso fica bem elucidado, né, que foi através dos homens o fator principal e o alvo principal da evangelização, né? Tanto dentro da religião, em Yorubá, como fora, no Estado, no público, né? no político, e para fazer com que as mulheres ocupassem o espaço privado e o homem o espaço público, né? Porque como a gente falou, né, e vocês já sabem através dos outros capítulos, que nas comunidades iorubás era mais uma forma horizontal, não tinha essa hierarquia, né? Outro ponto principal também que ela vai colocar, que é a questão da ocupação dos territórios, né? Que como era de uma forma horizontal, pelo que eu percebi, nas comunidades autóctonas, as mulheres, elas tinham muita... Como as mulheres, ela ficava cuidando da prole, tinha toda essa questão do homem sair para fora para caçar, isso comparando com a questão aqui das Américas, as mulheres, elas também eram detentoras da terra, né? Então, fazer com que as mulheres ficassem sem a terra, até mesmo naquele processo lá da questão do público e do privado, fazer com que as mulheres ficassem sem a terra para esse contexto de colonização, né? Então foi fundamental a criação da comercialização das terras, né? Então foi fundamental com que o homem colonizado, o homem colonizador chegasse, né, e introduzisse esse marco, né, da comercialização da terra, né, de a terra poder ser comprada, ser vendida, né. Então foi fundamental fazer com que esse primeiro processo se desse entre as comunidades iorubá, né, fizesse com que houvesse ali dentro, houvesse essa compra, né, compra e venda, mudasse isso dentro das comunidades iorubás, para depois o colonizado vir e fazer com que essas propriedades privadas fizessem parte do homem colonizado adquirir, então, esse território, porque a ocupação, então, do território também é fundamental, né? Outro processo importante que foi feito, então, do homem colonizador nas comunidades foi a questão da mudança da lei, né? Eles interferiram, então, na questão do direito consuetudinário, que, na verdade, nas comunidades iorubás era tudo meio em consenso, tudo meio verbal, tudo assim, meio costumeiro, né?
dos costumes, né? As mudanças se davam de uma forma tradicional, nos costumes, né? E então essa introdução ali no direito, criar leis de formas diferentes, também foi fundamental no processo colonial para mudar a forma costumeira que existia dentro das comunidades iorubás, né? Esse foi um outro ponto importante. Outra coisa importante também que teve no processo colonial foi a mudança daí a questão da contratação, né, a criação dos salários, né, dentro das comunidades, né. Isso foi muito interessante que, claro, as mulheres sempre excluídas da força de trabalho, salariada, né, foi o fato de colocar esses homens, então, colonizados, junto com os homens colonizadores, né, assalariados, e excluir, então, essas mulheres para fazer com que as mulheres se ocupassem, então, do espaço domésticos, né. Então, todo o processo colonial é voltado para que a força de trabalho fosse masculina e as africanas no espaço doméstico, né? Então, a heteronormatização da família em Urubá foi fundamental no processo de colonização, né? E isso não é muito diferente de como foi o processo colonial aqui nas Américas, né? Então, existe muita semelhança, embora que a gente vê algumas particularidades, até mesmo no contexto histórico que ela coloca no capítulo, que tem muita diferença, mas a essência no processo colonial, tanto na África como nas Américas, são muito parecidos, né? Então, é visível essa hierarquização, né, das categorias, para o processo de dominação mesmo, né? Então ele vem, domina a figura masculina e depois a feminina, e daí parte para essa questão do gênero, coloca a mulher como animaliza mesmo a mulher, né? Tanto as africanas como aqui nós das Américas, né? As indígenas. Então acho que o capítulo trouxe bem isso, né? Aí no final ela finaliza com que faz com que a mulher se torne realmente invisível, né? Ela coloca assim, o primeiro, né? Os dois processos vitais, então, primeiro, o primeiro é o mais minuciosamente documentado desse processo foi a radicalização e a consequente inferiorização dos povos, né? E o segundo foi a inferiorização da fêmea para essa hegemonia masculina no processo colonial. Aí eu acho que a Adri pode colocar alguma coisa. Sim. Você terminou? Sim, sim. Ai, ótimo. Eu não sei se ficou bem. Não, tá ótimo. Super passou pelos pontos do capítulo. Agradeço a Jeane aí pela contribuição ao nosso estudo coletivo aqui. Só vou complementar com alguns pontos que eu destaquei, que eu gostaria de também compartilhar com vocês a partir do que a leitura me afetou, me atravessou, e aí acho que o movimento, pelo menos para mim, é de transbordar, porque fui na leitura fazendo conexões com outras leituras e outros autores e autoras, né, que ela vai trazendo ali na reflexão dela, e eu fui fazendo essas pontes, né? A primeira que a Jeane traz ali bem no início, né, é o Frantz Fanon, essa relação dialética do colonizado e do colonizador, né, esse processo colonial, né, que ela traz no texto, é um texto
que para as meninas que não leram, eu recomendo que vocês façam esse movimento de lerem o texto e entenderem esse percurso de pensar a colonização como um processo e um projeto político, né? Então, é genial a forma como ela traz isso, porque quando ela fala do estado do patriarcado, ela diz: que colonização foi essa? Quem fez essa colonização? Por que que eles fizeram essa colonização no nosso território? Que é a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, existiam milhões de indígenas que foram massacrados, houve um genocídio e quem sobreviveu foi colonizado. E depois os negros que foram raptados da África, as populações de várias etnias que foram escravizadas e vivem no Brasil, seus descendentes, também viveram esse processo perverso e terrível de colonização, que tem autores. E isso é genial como ela traz. O estado do patriarcado é um estado do patriarcado judaico-cristão. E isso é sensacional como ela traz. Quem foi? Qual que era o interesse de aprimorar os machos, né? A discriminação sexual na educação colonial, né? Por que que as mulheres só eram interessantes para se tornarem esposas? Como que se dá esse processo, né? Das mulheres, de inferiorização das mulheres, de exclusão das meninas ao acesso à escolarização. Então, ela vai descrevendo, né, esse processo e esse projeto político de dominação de um território que existem pessoas nesse território e essas pessoas também fazem parte do processo de dominação, né? Então, quando ela chega ali na masculinização dos orixás, por exemplo, né, que é muito central assim de pensar, porque aquilo que a Jeane destacou, né, a religião dentro dessas sociedades africanas, ela destaca, a religião é indissociável da vida. Então, a forma como os missionários que chegaram, missionários britânicos, estadunidenses, né, dependendo das ordens, mas em geral eram os cristãos protestantes, né, porque a dominação na Nigéria é uma dominação britânica, né? Então, esses missionários eles chegam com esse projeto, né, de dominação do território para essa patriarcalização da vida ali, e daí faz parte fazer esse domínio também do ponto de vista de inserção na religião, que é a base das relações, né? E aí, quando ela fala da masculinização dos orixás, é lindo que ela traz o exemplo de Olodumaré, que é um ser supremo, e que vários indícios mostram que ele não tinha uma personificação humana. Tanto que quem conhece um pouco do candomblé do Brasil, que vem dessa origem, né, os orixás, eles são muito mais ligados às energias e às potências do masculino e do feminino do que, propriamente, eles têm essa distinção sexual de homem e mulher, digamos, né? Isso foi construído, né, segundo o que ela vai trazendo, né? Então, do Olodumaré, por exemplo, dele virar esse pai celestial, né? Como Deus da Bíblia, porque daí a base é a Bíblia. Então, ela vai trazendo também por que o interesse de escolarização, a criação das escolas, para ler a Bíblia, porque a partir da Bíblia você vai transformando o pensamento. Então, é super bonito quando ela traz, né, a questão da terra, porque é isso, a terra era de propriedade comum, né, de quem vive na terra, e a partir da linhagem, né? Então, por exemplo, você não herda a terra porque você é esposa de alguém, você herda e tem direito a viver nessa terra porque você faz parte dessa linhagem, né, dessa família, né? Como as mulheres têm acesso como irmãs, como mães, como sobrinhas, não como esposas, como foi se construindo a partir dessa dimensão da propriedade da venda de terras. Então, é muito interessante como ela vai trazendo esse processo das mulheres sem terra, né? Porque daí o direito vai sendo constituído para os homens vão ocupando os espaços de legislação e de poder, né?
E aí é isso que ela traz num tópico, tornando costumeiro o direito consuetudinário, né? E como as mulheres vão ficando sem terra, porque também a questão que ela traz da poligamia, né? A poligamia também é isso. O marido, ele tem várias mulheres, daí com o processo de cristianização e de moralização, toda essa doutrinação, ele tem que escolher uma. As outras, essas mulheres sem terra, né? Também no processo de assalariamento e de trabalho, daí ela cita o exemplo da ferrovia, por exemplo, que a ferrovia empregavam os homens, né? Então, havia toda uma população flutuante de homens, tinha muita mão de obra para essa dominação a partir da ferrovia, que também é um projeto inglês, e a população flutuante feminina. Então, porque toda a pesquisa dela, não sei se está claro para as meninas, para todas, né, é de documentação histórica, onde ela vai buscando essas fontes para entender como que chegou nesse processo de tornar-se mulher sendo invisível. Como que foi construído o processo de inferiorização das mulheres? Então, essa patriarcalização do mundo iorubá é muito genial como ela traz. E duas coisas que eu queria marcar que ela traz na página 214 dessa questão da terra, que é, primeiro ela traz o pensamento de como era construído a partir das relações somos, logo existo, né? Essa ideia da comunidade, né? Como as populações indígenas nossas, né? Somos, logo existimos e ocupamos um território. Como isso foi se transformando para o penso, logo existo, do pensamento cartesiano, que é como controlamos o pensamento, né? E o pensamento a partir dos processos de escolarização, né? E qual escolarização? Da escolarização ligada à Bíblia, né? Então, eu queria destacar esses pontos e trazer também como referência, que ela fala do Frantz Fanon, eu não sei se vocês conhecem, mas fica a dica, assim, também, de quem tem interesse de se aprofundar disso. O Frantz Fanon é uma grande referência, porque ele era psiquiatra, ele participou do processo de libertação da Argélia, da França, né, que foi colonizada pelos franceses, a Argélia, e ele tem 2 livros que são assim, clássicos, digamos, que é um que justamente fala desse processo aí da Jeanne, que ela inicia, né, falando da dialética da colonização, então, da inveja, né, ela vai citando, e é muito legal, porque é sutil a crítica que ela faz, mas ela dá esse indicativo, né, desse olhar masculino também, mesmo que revolucionário, e dessa ideia, dessa relação entre os homens, né, do desejo do homem branco, né, pelo menos eu entendi dessa forma. Esse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, aborda bem essas questões do ponto de vista da criação de subjetividade, né, essa ocupação do pensamento a partir do processo colonizatório. E o outro livro dele, que é da questão da terra, que ela também fala, é esse Os Condenados da Terra, e também ele tem toda uma discussão sobre a violência, né? Porque foi a luta na Argélia pela libertação, e tem um prefácio bem bonito do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que fala desse processo, né, de resistência e de luta, né, contra a colonização. Há outras referências que eu peguei, assim, lendo, não sei se alguém aqui conhece, esse autor, Chinua Achebe, que é nigeriano e é um grande autor, romancista. Ele tem um livro bem bonito que é A Flecha de Deus, e um outro que ele escreve romances, mas esse aqui é um livro de ensaios que chama A Educação de uma Criança sobre o Protetorado Britânico. E ele era da etnia Igbo, que fala, né? Não era Yorubá. E o Igbo, ela cita num determinado momento do texto de como eles foram os primeiros que se juntaram aos missionários. E, de fato, você vai ver a bibliografia dele, ele faz uma crítica forte sobre a colonização. Mas, olha, Chinua Achebe nasceu em Ogidi, Nigéria, em 1930. Estudou inglês, história e teologia na Universidade de Ibadan. É romancista, poeta, contista e crítico. Ele estudou teologia. Todos eles, essa elite, né, como a Chimamanda. Dri, o microfone seu...
Ai, desculpa. Você estava todo o tempo desligado, não, né? Não, foi só agora. Não, falando desses dois, porque quando eu li ela falando da questão Igbo, né? Porque pensa assim, a Nigéria é um território que tem vários grupos étnicos, né? Ele é um país relativamente pequeno, mas esse estado foi construído a partir do processo colonial. Mas a Chimamanda e o Chinua Achebe, eles são desse grupo Igbo, que, no caso desse livro especialmente, que é da Chinua... Acredito que a internet da Adriana está oscilando, né? Para vocês, ela está aparecendo? Não, travou aqui também. Dri, será que ela volta? Vou tentar falar com ela para ela entrar de novo pelo WhatsApp. Nossa, gente, muito bom. Vocês estão arrasando. Acho que nesse capítulo a gente começa, de fato, né, a entender como se deu esse processo, né, que dá título ao livro, né, de invenção das mulheres. Incrível. Genial. Acho que ela saiu. Vou tentar falar com ela aqui. Meninas, vocês puderem ligar. Ah, ela caiu mesmo, mas ela deve entrar de novo. Se puderem, ligue a câmera para a gente poder se ver. Eu tô com a minha câmera estragada, eu vou ter que consertar. Oi, Jacinta, tudo bem? Tudo. Eu acho. Oi, Ju, teu microfone está desligado. Ah, liguei aqui. Pode falar, Jane. Não, eu acho que a gente poderia ir conversando já, né? Sim, vamos sim. Eu estava mandando mensagem. Boa ideia, Giane. Acho que já pode ir trocando. Assim, Eu não sei se você quer colocar alguma coisa, se as meninas querem colocar. A Jussara quer colocar alguma coisa, Jussara? A Maria Edielma, Mariane, Regina. Meninas, conta para nós como é que está sendo para vocês, né? Como a Giane já colocou, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, um pouco de estranhamento, porque ela vai trazer, de fato, uma outra cosmopercepção desse processo histórico, que é, como a Adriana colocou, todo um projeto, né? E aqui, especialmente nesse capítulo, ela vai descrevendo, trazendo esses dados históricos, né, desses documentos, como foi se constituindo esse processo de encontro, eu diria mais ainda, de confronto. Ai, Dri, você chegou. Ai, desculpa, gente. Dos colonizadores com a sociedade iorubá, assim, só para terminar o que eu estava dizendo, né? Estou perguntando aqui para as meninas como é que tem sido para elas né, ter contato aí com a obra da Oyeon. Dri, mas continua e aí depois a gente abre para o debate. Não, eu estava encerrando só, eu queria só compartilhar com vocês assim essas referências, né, que eu acho assim, a gente se dispôs a ler, é o que a Jeane falou no início, é um texto bastante profundo, denso, assim, né? Então, a gente está fazendo um primeiro movimento, mas, de fato,
é um primeiro movimento. A ideia é que vocês se sintam atravessadas, né? Que possamos, de alguma forma, ajudar no processo de divulgação da obra dessa autora maravilhosa, que tem sido uma experiência muito profunda para nós, né? Então, eu vou deixar aqui também como referência para vocês, meninas, que vocês entram na página da AIA, biblioteca do AIA, né, que é esse Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais, que é ali da UDESC. É um grupo bem importante, assim, que vem fazendo um movimento maravilhoso, assim, de divulgação, né, de estudos africanos, indígenas, né, e de todo o pensamento decolonial, e eles têm essa apresentação da Oiomi, né? E tem dois textos, um que é o livro em espanhol, esse livro que nós estamos lendo, que já foi lançado na Colômbia em 2017, para a gente foi lançado esse ano, né? E aqui tem um artigo que vocês também podem ler, esse artigo que está em português, que ela traz também esses fundamentos eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas. Então, é um artigo que assim, ajuda a gente a entrar no pensamento dela, né? E está tudo disponível na biblioteca do AIA, que depois vocês podem achar outras coisas também que dialogam com essa perspectiva crítica que ela traz para a gente, que desconstrói, né, esse processo de descolonização do nosso pensamento e da nossa e construção de outra cosmopercepção, né? Então, era isso que eu queria trazer, dialogando aí com os livros, para vocês leiam romances, procurem a Chimamanda, maravilhosa, procurem romances do Chinua Achebe, que eu conheci a partir do AIA também. Vão atrás de lerem Frantz Fanon. A gente o tempo todo está ouvindo falar do Frantz Fanon. Ele foi um grande intelectual e ele trabalha com a questão da saúde mental, né? Então, para a gente é fundamental pensar como descolonizar os afetos. Tá? É isso. Eu vou abrir aí para a gente conversar, né? Jane, arrasaram, muito bom, muito obrigada por compartilhar tantos ensinamentos, tantas reflexões, e fica o convite aí, então, Adriana também que compartilhou tanta literatura, né, e meninas, mais uma vez reforço que a gente tem um grupinho no Facebook, que a gente também está sempre postando, né, links, indicações de leitura, de filmes, de coisas que estão acontecendo, tá? Tá como Ciclo Maria Maria. Dá uma olhadinha ali no Facebook. E aí eu queria começar aqui, eu vi que tem... Quem não puder, né, abrir o microfone ou a câmera, a Jussara, que colocou aqui, foi maravilhosa. Estou na rua, Giane e Adri, mas foi bom essa cosmopercepção para a gente analisar, para a gente analisar o olhar diferenciado. E aí, as demais também que queiram, né, trazer aí alguma contribuição, trazer um questionamento, fica à vontade. Eu vou passar a palavra aí para vocês. Meninas, alguém aí quer se habilita, trazer também os desafios da leitura, ou, né, da escuta, se há alguma dificuldade, né, que é tudo muito novo para nós também, adentrar aí, né, na cultura iorubá, e ao mesmo tempo o quanto que a gente se identifica, como a Adriana colocou, né, no nosso processo também de colonização, de invenção das mulheres, que ele tem, né, vem de um mesmo projeto de civilização, mesmo projeto de sociedade que hoje se tornou hegemônico, que tem essa base cristã, tem essa moral, e é calcada, como a
o eu me coloca aqui, né, numa economia que vai definindo os lugares dos sujeitos. E como esse processo ele vai se universalizando e até para a nossa visão como de mundo, né, do colonizador e do colonizado, né? As meninas estão quietinhas. Eu posso dar um comentário, então. Eu estou Maravilha. gostando muito dos nossos encontros, porque como é que eu vou explicar? Antes, no caso da faculdade, a gente não tinha essa abordagem para esse conhecimento que é muito... Ai, como é que eu vou me expressar para vocês entenderem? Deixa eu ver. No caso, assim, essa parte das mulheres periféricas da colonização, né, os homens, a superioridade do humano, o homem-natureza, né, o processo não sobraria em si, né, no caso, a gente está vendo também, no caso dos europeus, que as mulheres cuidavam das proles, que elas eram detentoras das suas terras, elas cuidavam dos seus filhos, no caso, elas só tinham elas não recebiam salário, elas tinham essa parte do cuidado, e, assim, nesse livro em si, seria isso, mas a outra parte também da Urubá, né, que é muito rica, que a gente está aprendendo bastante, eu não conhecia a cultura, tá? Está sendo muito rica porque a gente está aprendendo bastante. Que bom, Milene, que bom te ouvir. E queria destacar que você traz essa lógica binária, né, que vai separando ali, né, natureza, cultura, homem, mulher, bem e mal, como ele vai afetando a nossa interpretação de mundo de uma forma que vai promovendo, né, o chamado epistemicídio das outras cosmologias, no caso a Iorubá, que dentro desse contexto, e principalmente esse ponto me chamou muita atenção nesse capítulo, o quanto que a economia, por conta da própria materialidade da economia, ela vai tornando possível se efetivar, né, esse projeto de civilização e que vai, então, redefinindo os sujeitos e colocando hierarquias de gênero, de raça, né, num contexto que não existia, que não se dava dessa forma. E hoje em dia ele está totalmente imbricado, né? Por isso que a autora, o tempo todo, ela está chamando a atenção de que é uma invenção, ele é decorrente de um processo. E mesmo nós, né, que somos estudiosas de gênero, a gente tende a pensar a partir dessas categorias, sendo que elas não são universais. Então, para mim, na leitura dessa autora, é o que mais tem me provocado. Né? Mas muito bom, Milene, gostei muito da tua fala. Posso falar uma coisa, Jo? Claro, claro, Dri. Eu também, assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que ela termina, né, esse capítulo, que é o quarto capítulo, e nós temos só mais um capítulo, né? O próximo encontro, quando vai ser, Ju? Que é o último capítulo, é a tradução das culturas, generificando a linguagem, a oralitura e a cosmopercepção iorubás, né? Que é um tópico que ela atravessa todo o livro, né? Ela fala dessa questão da tradução, que é feita a partir das suas lentes, né? Isso que a Juliane está falando é muito importante, porque para a gente transformar nosso pensamento, a gente tem que transformar nossas lentes de como a gente interpreta o mundo, né? Para a gente poder traduzir, né?
Então, eu acho que assim é muito importante quem não conseguir ler, não está conseguindo acompanhar as leituras, pelo menos pega esse artigo que tem ali na página do AIA, que tem 10 páginas, sabe? E é um artigo que traz conceituando gêneros, fundamentos eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas, que é um texto que ajuda muito assim, a gente a entender um pouco esse processo e absorver mais a proposta que ela faz, que transforma o nosso pensamento, tá? Então, fica o convite para vocês, de fato, entrem na biblioteca do AIA, peguem o artigo e leiam 10 páginas para vocês participarem do último encontro, também com esse movimento, né, de aprofundar mesmo, né, a formação de vocês. Pode falar, Gê? Não, na verdade, eu queria finalizar, então, a minha fala aqui, fazer uma síntese bem rapidinha, porque eu sou aquela professora que gosto de fazer assim, o que aprendemos hoje, os pontos principais, sabe? Assim, só uma síntese breve, até mesmo para a Jacinta, para a Jaine, a Maria Edielma, a Regina, a Iane, que não falaram, ficaram quietinha ali, nos pontos principais, assim, né, em síntese, o que é importante a gente saber desse processo de colonização que esse capítulo nos traz, tanto da África como nas Américas, em geral, o que é um processo de colonização? Por que se dá um processo de colonização, né? Se dá devido à questão desses países hegemônicos, dessas grandes potências, querendo ou não, eles precisam se oxigenar, se inventar, né? Precisa se sustentar economicamente e eles precisam explorar outros países, né? E por isso que precisa de fazer essa colonização, dominar outros territórios, outros países, né? Por isso que, historicamente, o processo de modernização foi fundamental. A modernidade foi uma criação, né, de todos esses países, historicamente, dos pensadores hegemônicos, brancos, blá, 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 que a gente sabe, né, principalmente da filosofia, esses pensadores, todo um conjunto de construção, né, política, acadêmica, de dominação desses países para eles se autossustentarem, continuar essa hegemonia, né, as grandes potências, para eles sobreviverem dominando os países inferiores. Por isso que a modernidade foi fundamental, né, nessa construção, como a Milena colocou ali, a questão do nome natureza, essa dicotomia, né, do superior e inferior, né? Aí eles vêm dominar os países subalternos e vão hierarquizando, né, para dominar. Né? Então, o importante é a gente saber que, tendo essa dominação, eles chegam e vão hierarquizando até mesmo para se manter nesse território, como é colocado em todo o capítulo. Então, na verdade, essa seria assim, uma síntese para a gente saber, geralmente, o que tem por trás, né? Sempre tem alguma coisa por trás, sempre tem uma questão de dominação para se manter o status quo desses grandes países, né? E o interessante é que a Hieronque, ela trata dessa questão ocidentocêntrica, né? Tanto a Europa como os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos aqui com a gente, né? Nas Américas, a Europa também, né? Ela abrange, né? Porque a gente sempre tem o costume de falar questão eurocêntrico, ou aqui dos Estados Unidos, e ela junta tudo. E eu acho que isso é muito interessante para nós, né? Era isso que eu queria finalizar. Quero agradecer todas as meninas, vocês, e sempre é muito bom estar aprendendo aqui com vocês. Muito, muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade, tá? E um bom final de semana a todas, a nós, né? E bom feriado, né? Que segunda-feira é feriado. Mas eu vou ficar aqui ainda, esperando o tchau de todo mundo. Maravilha, Jeane, muito obrigada.
Eu gostaria só, assim, de ler os comentários, né? A Regina falou que acha ótima essa síntese, foi incrível, muito bom, muito importante a gente retomar. E assim, Regina, eu entendo que todo conhecimento que é novo desestabiliza a gente um pouquinho, né? E aí vamos aprofundando e a gente vai aí, né, tateando e a gente vai encontrando aí os sentidos e os significados, se reconhecendo nesse processo aí, como foi colocado pela Jeane, né? A Milene colocou, gostaria de agradecer a oportunidade, é uma cultura muito rica mesmo, né? E pouco se tem conhecimento, eu mesmo conheci na faculdade. Nós também, Milene, não só você. Compreende que as mulheres cuidavam das suas proles, que as mulheres eram cuidadoras de suas terras, mas a mulher não era reconhecida e muito sem o salário, muito rico em saber. E assim, só para pontuar, esse processo, então, né, de que a prole, o trabalho doméstico, passou a ser de responsabilidade da mulher, ele vem junto desse processo, então, de colonização, em que nas sociedades, então, ocidentalizadas, ditas civilizadas, a mulher tem um papel bem definido. Essas sociedades, como a Giane destacou, elas têm essa percepção, né, de dicotomia entre homens e mulheres e seus papéis. E essa lógica, no processo de colonização, ela foi sendo difundida e foi adentrando essas outras culturas, porque nas sociedades iorubás não havia essa distinção. O gênero, que é a nossa marca, né, biológica, né, homem e mulher, nas comunidades iorubás, antes do processo de colonização, ou seja, antes do século XVIII, como ela destaca aqui, essa distinção ela só aparecia para a reprodução e o ato sexual. Ela não refletia, não repercutia nas práticas sociais, nas funções sociais. Não havia essa divisão. Homens e mulheres ocupavam os mesmos lugares, eles eram responsáveis pelo cuidado das crianças, eles ocupavam cargos de liderança, mesmo dentro, né, dos papéis ligados à religiosidade, não tinha essa distinção. E ela passa, então, a existir quando é incorporado, né, pelo processo de colonização, pela forma de organização econômica, política, ideológica que se dá a partir do século XVIII. E aí esse capítulo, como foi colocado aqui, né, pelas meninas, ele se dá no momento em que as mulheres, então, pela legislação, elas passam a perder direitos, elas não têm acesso à escolarização, elas são educadas, então, qual é o lugar reservado a elas? Para serem esposas e não mais desempenharem outras funções. Quando ocupavam cargos de chefia dentro da comunidade, elas passam a não ser mais reconhecidas, elas passam a ser questionadas, porque essa lógica, então, dominante do colonizador, ele acaba, então, né, se tornando uma nova ordem, uma nova norma. Então, é nesse sentido, não sei se fica claro, e complementando o que brilhantemente a Jeane já colocou aí na síntese, né, só retomando também alguns pontos, e dentro do que a Milene colocou, a Regina colocou, mas achando muito enriquecedor, né, e acho que seria isso, né? A gente já está se aproximando aí do nosso tempo. Queria ver se mais alguém quer trazer alguma consideração. E aí, o nosso próximo encontro vai ser dia 11 de dezembro, tá? Só para a gente pontuar. Eu não lembro quem que tinha ficado responsável em fazer a leitura, trazer alguns pontos, que tem sido essa a dinâmica, a gente deixa todos bem à vontade. Vocês, alunas, também estão convidadas a fazer essa leitura, e mesmo que tenham dificuldades, o objetivo é esse, a gente compartilhar, pensar junto, refletir, ela colocou algum ponto aqui que não ficou claro para mim, né, essa leitura está um pouco difícil, ou me chamou a atenção aqui, mas ali eu já tive mais dificuldade. É esse movimento, é essa troca. Para nós também está sendo um aprendizado aqui de trocas mesmo, né? Mesmo que aqui hajam professoras e alunas, estamos no mesmo barco e
e conhecendo, é claro que a gente acaba tendo, né, pelo nosso processo formativo, uma bagagem maior, mas também estamos pela primeira vez aí tendo contato com essa cultura tão rica e que nos provoca a pensar nos nossos próprios modelos, nosso próprio modelo de sociedade, nossa própria percepção, né? Nos questiona, esse contato com outra cosmologia nos provoca, que é aquilo que, né, as meninas, eu ministro a disciplina de antropologia com elas, que a gente já viu que esse contato com o outro faz a gente refletir sobre nós mesmos, né? Esse estranhamento, né? Esse movimento de reconhecer o outro nos faz nos questionar as nossas bases, e esse movimento é muito importante, e para mim, em especial, tem sido muito enriquecedor no sentido de repensar a própria categoria gênero, da maneira como, quantos anos eu venho estudando, e para mim tem me provocado muito. Então, Regina, Milênias, todas as meninas que estão ali, estamos também, compartilhamos esse mesmo sentimento. E aí quero passar aí a palavra para as meninas, né, que queiram aí despedir. Eu já vou também, né, deixando meu beijo aí, meu bom feriado, bom descanso aí para vocês. E aí para a gente dar as últimas palavras e pensar também aí no nosso próximo encontro aí, como que a gente vai se organizar. Hoje eu não lembro, eu não anotei aqui no livro quem que ficou responsável, assim. Mas a gente pode dividir entre nós que estamos presentes, assim, para a gente garantir, e confirma depois no grupo se tinha alguém mais responsável, né? Porque, assim, a gente tem feito esse esforço de garantir, até mesmo porque esse processo de documentação também, né, a gravação e depois a disponibilização para outras pessoas poderem acessar esse conteúdo posteriormente, né, também faz parte da nossa, do nosso ativismo político em relação à educação e também a nossa contribuição, né. Ontem nós tivemos na Semana Integrada da FAED, ali da UDESC, nós fechamos a semana com o ciclo de encerramento a partir da experiência do ciclo Miriam Maria Maria, né, e foi bem potente, né, a gente poder compartilhar e apresentar uma documentação, um registro, né, esse material todo disponível no YouTube para as pessoas poderem acessar, né. Então, ontem foi muito bonito, né, Ju, da gente perceber a riqueza desses encontros, né? A gente nós lemos vários livros da coleção Feminismos Plurais, então, assim, meninas, vocês que se chegaram agora, a gente tem a gravação do Lugar de Fala, tem do Empoderamento, tem do Racismo Estrutural, né? Então, assim, começamos com a Carla Cotirene, que ela é a primeira que fala, né, da Oiomi para a gente, e ela que traz o conceito de interseccionalidade, que a Jeane também destacou na fala dela apresentando. Então, esse material a Ju gravou e disponibilizou pelo canal do YouTube da FMP. Isso. Que vocês podem acessar lá, também tem, nós temos a Grada Quilombo, que a gente discutiu a Grada Quilombo, Memórias de Plantação, que ela também faz uma interlocução boa com o Franz Fanon. A gente tem também, a Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Então, é importante que vocês acessem, divulguem, né, compartilhem desse trabalho, que é um trabalho que a gente faz para nós e para vocês, né, porque é aquilo que a Oioron que fala, né, como que é? Somos, logo existo. Então, agradeço imensamente a Juliane, a todas as colegas da FMP, e em dezembro contem comigo aí, depois a gente pode definir, Ju, a gente lê nós duas, se mais alguém se dispor. Eu topo fechar, porque a gente ainda vai fazer um documentário sobre esse tema, a gente foi contemplado num edital de cultura ali da UDESC, a gente, o ano que vem, vai estar produzindo um pequeno documentário para trazer também
tirar tornar-se mulher, tornar-se invisível, é também a gente dar visibilidade, né, para as mulheres pretas, para as mulheres indígenas, para essas mulheres que estão aí fazendo tudo acontecer, né? Sempre fizeram, né? Exato. Pode falar, Gê. Agora, finalmente, todo mundo pode falar ao mesmo tempo, tudo. Não, na verdade eu fiquei chocada com quanto material tem aí no YouTube. Até o Ensinando a Transgredir tá lá. Tá. Eu tô super precisando. Eu vou entrar lá. Mas, viu, Ju, eu acho que é super interessante essa tua ideia de entrar com um projeto para conseguir um bolsista, para transformar tudo isso em podcast do Maria Maria. Muita coisa, não é, gente? Olha que riqueza. Eu já estou imaginando eu indo em algum lugar ouvindo podcast, caminhando de manhã ouvindo podcast, andando de bike ouvindo podcast. Gente, é muito material, Tem que criar um podcast do Maria Maria, viu, Ju? Não, e agora com a Yoyomi, né? Olha só quanto a gente estudou, gente. Olha, tudo isso aqui, ó. A gente estudou na pandemia, né? Ó. Meu Deus, é muita coisa. Juntas somos mais fortes. Porque imagina você estudar isso sozinha, Gê. Então, não dá. Não estudamos sozinha. Legal. Mas, meninas, eu quero agradecer mais uma vez. Eu vou ter que sair para buscar minhas crianças. Lá, linda. Tá? Um bom final de semana, um bom feriado. Foi muito bom compartilhar esse aprendizado e aprender com vocês. Tá? Ó, dia 11 venha para a gente brindar. Ó, dia 11, todas vocês, é o último encontro do ano. A gente vai fazer um matripotente brinde. Muito bom. Vai ser o último, né? Podemos combinar um brinde mesmo. Podemos fazer. Um abraço. Um beijo, Ju. Beijo, Sara. Saudade. Eu coloquei o link do YouTube, tá, meninas? Ai, vamos fazer só uma foto. Aparece. Ela tá sem câmera. Eu tô sem câmera. A Giane não tá sem câmera. Eu vou tentar consertar agora a câmera depois. Mas fica com essa fotinha linda aí, só pra gente fazer uma foto. Isso, arruma o decote aí, Adriana. Decotão. Com as minhas guias. Isso. Beijo. Isso, beijo grande. Eu tirei a foto, vou mandar para vocês. A menina depois manda. Cuidem. Abraço, tá? Tchau. Beijo, bom final de semana. Bom feriado. Valeu. Tchau, Juju. Beijo.